Né? Mas quem tiver com a sua Bíblia aí, abra, por favor. Quem puder pegar a sua Bíblia no celular mesmo, né? Se tiver mais fácil. No Apocalipse, né? Livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, né? Nós vamos falar aqui da igreja, da carta que foi enviada à igreja em Filadélfia, né? Então os irmãos veem que a gente não pode, a gente nomeia muitas vezes a igreja como igreja de Filadélfia, quando na verdade a igreja estava em Filadélfia, né? Apocalipse 3, 7. Diz assim, olha: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Interessante a palavra, né? No capítulo 1 que nós lemos ontem, se vocês recordarem, a apresentação que João faz de Jesus, todos os atributos de Jesus, ela é distribuída dentro dessas 7 igrejas que aparecem. Lembrando que não existiam só essas 7 igrejas. As comunidades cristãs nesse período já eram inúmeras, né? Espalhadas aqui por quase todo o Ocidente e parte do Oriente, né? E a palavra do Senhor diz aqui, como o nosso guia Timor falou no começo, a respeito do nome, né? Filadélfia é um nome de origem grega, né? Philos Adelphos, que significa o amor entre irmãos, que é o amor fraternal. No conceito grego existem 4 tipos de amor, né? E ele denomina aqui como este amor entre irmãos. Como o Joelson disse agora há pouco, justamente denotando aquele amor que Jesus sentia por João por Jesus, acabou sendo transferido aos membros dessa igreja. Talvez daí tenha surgido o nome da cidade, talvez daí tenha tido, né, alguma influência destas relações entre irmãos aí que ocorreram no tempo do início do cristianismo. Mas interessante que a palavra do Senhor diz assim: todas as cartas foram escritas às 7 igrejas, ela começa da mesma forma. Ela diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, que está em Laodiceia, em Tiatira, em Pérgamo, em Sardes. Nunca a carta é direcionada ao público em geral, em primeiro lugar. Ela é sempre direcionada ao anjo da igreja, ao pastor. Nós entendemos como pastor. Naquela época, você vê que não aparece o nome. Por quê? Porque não tinha importância quem era o cabeça, o líder. Poderia ser até uma mulher. Sem problema nenhum, eu não vejo problema nisso. Porque neste momento do cristianismo, já em expansão, o evangelho precisava ser pregado. E os dogmas humanos estavam sendo derrubados. Então, a quem estava na liderança de uma comunidade? Talvez essa igreja não fosse um templo. Talvez se tornou templo, mas não começou no templo. Ela começou, talvez, numa reunião. Uma casa, como era costume, não é verdade? Algumas igrejas surgiram a partir de sinagogas. Ou seja, já existia um templo, um lugar físico de reunião para adorar ao Senhor, ou para conversar, ou para ensinar os mandamentos de Deus. A partir dali, então, se tornou uma grande comunidade cristã. E a palavra do Senhor diz assim, né, para a gente tentar entender. O versículo 2 diz assim: o Senhor disse: conheço as tuas obras. Isso é interessante porque quando a carta é direcionada ao anjo da igreja, vamos entender como pastor ou líder, ela automaticamente ela vai ser levada ao público, não é? Naquela época, olha a dificuldade de escrever uma carta. Não era simplesmente como nós temos hoje, manda um WhatsApp e rapidinho a pessoa chega em questão de segundos, né? Antigamente não. A pessoa tinha que ter um conceito de escrita, ela tinha que saber o que era, tinha que ter dinheiro para isso, porque o papel não era papel que nós temos hoje, era um pergaminho ou talvez um papiro, que era caríssimo. Tinha que ter, né? ou até um tablet, né? Uma argila. Aqui é bem provável que tenha sido já um pergaminho, pela situação como ela foi enviada, né? Provavelmente não interessa como foi escrita aqui no momento da história,
Mas assim, é interessante a gente pensar as dificuldades que tinha. Ou num tablet de argila, ou um pedaço de papiro, ou num pergaminho. Se foi João mesmo que pegou e escreveu, ou ele ditou para alguém. Esses detalhes a gente começa a entender a dificuldade que se tinha de mandar uma carta. Quando a pessoa, o líder da igreja, recebe a carta, não é que João escreveu ontem. Talvez a carta demorou 2, 3 anos para chegar. Não é? E aí a carta chega, o líder lê, ele entende que aquela carta, por isso que nós temos na Bíblia algumas epístolas, que significa cartas direcionadas ao público, que tem que ser lida em público, não é para uma pessoa só. Mas eu fico pensando, quando João escreve as cartas que ele recebe da revelação de Jesus, que ele está em Patmos, né, que nós vamos passar lá, e chega até aqui, ele não imagina que isso se tornaria universal, né, que se tornaria algo que todas as gerações futuras leriam essas cartas, como nós estamos tendo o privilégio de ler. Não só ler as cartas, como nós estamos lendo as cartas no local que elas chegaram. Talvez aqui, talvez ali, não importa agora. Importa que aqui ela esteve. E ela foi lida, não uma vez. Talvez centenas de vezes a carta foi lida em todos os cultos, para lembrar, para consolar, não é verdade? Quando nós falamos ontem sobre a questão do Apocalipse, era um estilo literário da época. Alguns faz uma conotação de uma afronta política contra o imperador, contra os governadores. Mas a gente entende que pode ter ocorrido, mas a gente está trazendo em todo o contexto do Apocalipse. Pode parecer, às vezes, difícil entender, mas o Apocalipse é sempre uma carta de consolo. Mas a gente vê catástrofe, mas nós temos uma esperança, não é? A gente vê, é o fim do mundo, não, é o fim das coisas terrenas, mas tem o começo das coisas espirituais, das coisas eternas para nós. Não é verdade? E aí o Senhor disse assim: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Olha só, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, nós no Brasil vivemos uma situação maravilhosa de termos a liberdade religiosa. É verdade ou não é? Nós podemos professar a Jesus, a nossa fé, em qualquer religião, sem problemas políticos, sem afrontas policiais, não é? Não tem ninguém nos perseguindo. Nós temos a liberdade. Este povo aqui não tinha o que nós temos. E ele diz assim: mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe, irmãos, quando nós falamos do Evangelho de Cristo, quando nós professamos o cristianismo não é feito com palavras. O cristianismo, ele é feito por atitudes, por obras. E aqui, na conotação, ele é feito por amor. Não é verdade? Porque quando a pessoa se ingressa em qualquer religião com intenções financeiras ou prosperidade para si, no mundo material apenas, ele não tem muito progresso. Mas quando a pessoa faz, a palavra do Senhor é sempre na contramão do mundo, né? A lógica de Cristo é contra as coisas do mundo. Para Deus, quando nós perdemos é que nós ganhamos. Quando nós negamos a nós mesmos é que nós somos reconhecidos, não é? Então, aqui o Senhor diz assim: vocês tinham pouca força, mesmo assim, guardaram a minha palavra e não negaram, né, o meu nome. O versículo 9 diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. É interessante aqui a gente lembrar o que é sinagoga. Sinagoga, a palavra sinagoga é grega, não é hebraica, porque a palavra sinagoga na hebraica é knesset, que é a mesma coisa de parlamento. É uma casa de reunião onde se vai discutir os assuntos de interesse público, né? Então, a sinagoga que está aqui num conceito grego, diz a sinagoga de Satanás, nós temos que entender o que é Satanás também no contexto. Aparecem duas palavras interessantes, né? Uma grega e a segunda em hebraico. As duas origens diferentes que dão um entendimento melhor. Quando a gente entende que Satanás significa Hassatan, em hebraico significa o opositor, o oponente, o adversário. Muitas vezes nós achamos que o inimigo, aquele espírito do mal, ele se torna adversário, ele é adversário. Mas muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós nos tornamos o opositor do nosso irmão. Não é? Às vezes nós não percebemos se nós fizermos alguma coisa que possa impedir alguém de chegar a Deus, nós estamos sendo o opositor. Não é verdade? Então, existia um grupo de pessoas, nesse momento, que se opunham ao evangelho que estava sendo pregado. Não é? Ou seja, eles tentavam barrar de todo jeito. Então, quando a gente fala sinagoga de Satanás, não era um templo dedicado a Satanás, não era um templo dedicado a demônios, não. Era uma comunidade de pessoas que diziam ser de Deus, mas não eram. Olha, aos que se dizem judeus, e não são, mas eles
mentem. Ou seja, sabe o que significa isso no nosso dia, no vulgo popular? Pessoas escondidas atrás de uma religião, quando na verdade o seu coração não é de Deus, não é? E isso o Senhor condena e diz assim: eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Sabe o que significa isso? Deus disse assim: eu não vai trazer eles aqui dentro da igreja de Filadélfia, onde está, para dobrar os joelhos deles e pedirem perdão para os homens. Não, não é isso. Está dizendo assim: eu farei com que venham e adorem a Deus prostrados junto com vocês, aos teus pés, e saibam que o amor aqui é o que prevalece. É difícil, mas o Senhor diz assim que nós temos que fazer o que com os nossos inimigos? Mais uma contramão, né? Mais uma coisa ilógica para nós, né? Em vez de nós odiarmos, termos horror, aversão, não, o Senhor fala assim: ame os teus inimigos. E aqui foi ensinado na igreja de Filadélfia: ó, tá falando mal de você, tá te impedindo de ouvir a palavra, muitas vezes tá te criticando, tá sendo invejoso, mas você deve amá-lo. Por quê? Porque é uma pessoa carente. E você já percebeu que muitas vezes a pessoa que inveja o outro, que persegue o outro, é porque ela quer ser como a outra pessoa é? Sabe por quê? Isso é carência, é necessidade. Ela precisa de um momento com Deus para ela ter o que você tem, que é a luz do Espírito Santo. E diz assim: e como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não é coisas materiais, está falando de coisas espirituais. E nós só conseguiremos as coisas no céu se nós conquistarmos aqui na terra. Mas não é com o homem, é com Deus, não é? E diz assim: a quem vencer, não é para qualquer um, né? A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. É interessante que, se você remeter isso no Antigo Testamento, vocês lembram como foi a construção do templo de Salomão? Que Salomão, inspirado por Deus, na verdade Davi, o seu pai, né, foi inspirado por, ele quis oferecer a Deus um templo, Deus não permitiu, mas o seu filho Deus permitiu. Salomão faz toda aquela arrecadação, tudo que era necessário para construir o templo. E a história do templo em Jerusalém diz assim: o primeiro templo diz que as colunas, toda a matéria-prima, todas as peças do templo não eram feitas no templo, elas eram feitas fora, lugares longes, inclusive vieram, se que lembra a geografia, né, de Israel, o Líbano, bem ao norte, o cedro vinha do Líbano, descia até Jerusalém, era difícil chegar lá, né? Levava muito tempo. Pedras tiradas de outro lugar, como por exemplo da Síria, do próprio Líbano, né, do sul de Israel, para trazer as pedras, só que elas eram trazidas na medida certa e colocadas no templo. A palavra do Senhor diz assim, que no templo não se ouvia barulho de martelo, nem de machado, e não ouvia barulho de construção. Estava sendo feita uma construção, mas não tinha barulho. Por quê? Porque as coisas eram feitas fora e trazidas para serem colocadas, encaixadas perfeitamente. Sabe o que significa isso? A palavra do Senhor diz assim: olha, a quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus. Não é templo na terra, é templo no céu. Sabe o que significa essa comparação com o templo de Salomão? Nós estamos na terra sendo preparados por Deus. E quando nós formos para o céu, aí nós seremos coluna do templo do nosso Deus. Ou seja, ninguém pode tirar de lá. Amém? Então nós estamos passando por um momento de transição, de preparação, mas quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos encaixar direitinho no céu de glória. Amém? Porque lá tem o nosso lugar reservado. Sabe quem pode impedir você de ir para o céu? Só nós mesmos, né? Só você mesmo. Se você falar, eu quero ir para o céu, Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai te levar. Amém? E diz assim: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. É interessante. Se vocês notaram, várias colunas que nós encontramos nos sítios arqueológicos, elas têm o capitel, né, aquela parte de cima, superior, sempre tem uma imagem, não é? Sempre tem uma dedicação, às vezes, a um deus ou a uma deusa. E Deus está falando isso. Sabe como o povo faz na terra para demarcar limites, para colocar, dizer que aquilo pertence a tal? Seremos nós. Sabe por quê? Porque cada um de nós temos um nome. Ontem foi falado sobre a pedrinha branca. O nosso nome já está no livro da vida. Amém? E nós estamos agora só preparando, né? Terminando de preparar aqui no dia do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, chegar no nosso momento, nós teremos a certeza da nossa salvação e o nosso nome está lá. Diz assim: o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Sabe o que significa isso? Aquele Jesus que veio e foi crucificado não é mais o mesmo. Agora ele vai voltar, mas ele virá, mas não será para ser crucificado, né? Não será crucificado novamente. Amém? Ele já veio agora virar como glória, em glória,
como um vitorioso, né? Então, ele vai para buscar o seu povo. Aí o versículo 13 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Interessante que a carta é enviada ao anjo, mas Deus manda quem ouvir? A igreja. Quer ver? Rapidinho, nós temos um tempinho, Joelson. Temos. Vamos concluir. Isso de 7 voluntários aqui, 7 voluntários que tem a Bíblia aí. Vamos lá. Rapidinho para mim. Quem pode abrir aí? Apocalipse 2:7. Quem abre 2:7? 2:11. Quem abre 2:11 aí? 2:11. 2:17. 2:17. Quem abre aí? Quem abre? 2:17. 2:29. 2:29. Quem pode abrir? Mais alguém? A gente volta depois. Vamos lá. O que está aí? 2:29. Tá. Agora lá. 3:6. Pode ser, Zé? 3:6? Quem pode 3:13? Quem tem 3? Apocalipse 3:13 aí. Senão a gente volta quem está com a Bíblia fácil aí. E depois 3:22. Vamos lá. Quem está com Apocalipse 2:7 aberto aí? Quem lê para nós, por favor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhes a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso. 2:11. Eu. Manda, vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da seguinte morte, da segunda morte. 2:17, por favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhes darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. 2:29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3:13. E 3:22. Quem pode? 3:13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora 3:22. 3:22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso. 3:22, não é isso? Isso, quem tem ouvidos, Não, ouça o que o desculpa. Espírito diz às 3:22. Quem tem igrejas. ouvidos, ouça Ouça. o que o Espírito diz às igrejas. Vocês perceberam aí, né? A mesma coisa. Deus, né, inspira João a escrever cartas. Essas cartas são levadas aos pastores. Os pastores leem as cartas para a comunidade. E as bênçãos, né, as promessas é geral. E aí o Senhor disse assim, né? Como todos os versículos que nós lemos, quem tem ouvidos, ouça, porque o Espírito diz às igrejas. Sabe o que significa isso? Aqui estava eternizando essas cartas, ou seja, gerações mais gerações, milênios passariam, e todos que ouviram, o Senhor disse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando eu digo nós, eu e você, estamos pregando a palavra de Deus, a palavra não é nossa, é de Deus. E a palavra, ela sai da nossa boca, ela sai com o Espírito de Deus, para que ela possa atingir os corações. Assim como o João teve a inspiração para escrever essas cartas, e elas chegaram aos ouvidos, porque nem todos tinham condições de ler, porque muitos não eram letrados, não conseguiam ler a carta. E também não tinha como copiar para dar uma para cada um. Então deixava na igreja, deixava na comunidade, guardada, e naqueles cultos eles liam para lembrar. Sabe o que é gostoso? Muitas vezes é muito bom nós lermos a Bíblia, mas também é gostoso a gente ouvir. Não é verdade? A gente ouvir a palavra de Deus. Eu sou pastor de igreja faz muitos anos, mas eu tenho outros pastores que me auxiliam lá também. E muitas vezes eu falo assim, olha, prega hoje que eu preciso ouvir, porque nós somos limitados e nós também precisamos receber a palavra de Deus. Amém? Deus te preparou, Deus permitiu, te escolheu para estar nessa caravana, para estar aqui, não simplesmente para você ser abençoado com essa viagem, para ter o seu lazer, o seu conhecimento, a sua cultura, momentos maravilhosos, mas Deus está te dando muito mais do que você pensa, muito mais do que você tem pedido. Eu quero dizer para vocês que as suas famílias também estão sendo abençoadas lá no Brasil pela tua vida aqui. Amém? Então que você possa, a partir de hoje, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um e que o amor da igreja de Filadélfia, ela possa estar no nosso coração. Amém? Que nós possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer um momento de oração? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor tem nos abençoado com a Tua presença. Nós temos a certeza
que o Teu Espírito Santo está conosco neste momento, Pai. Nós te agradecemos por nós podermos vivenciar a história, te agradecemos por momentos de estarmos caminhando pelas páginas da Bíblia, Pai amado, de momentos que a igreja passou por tanta dificuldade, mas o Evangelho foi pregado, e tanto é verdade que nós somos atingidos pela pregação do Evangelho, Pai, pela mensagem de salvação, pela presença do Espírito Santo. Senhor, que a partir de hoje, cada um de nós que está aqui, Senhor, aqui na localidade de Filadélfia, que quando nós voltarmos para os nossos lugares, para o nosso município, nossa cidade, nossa comunidade, nossa igreja, nossa família, todos sintam a diferença que haverá em nós, porque Teu Espírito Santo quer fazer mais e melhor na nossa vida cada dia mais, Senhor. Nós te pedimos, ser conosco e nos abençoe. Guarde, Pai, a cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas nessa caravana, aos nossos familiares que estão distantes, que ficaram lá em cada um na sua residência, que o Senhor possa visitá-los com o Teu poder e a Tua graça, Senhor. Sim, nós te agradecemos mais uma vez porque Tu és fiel, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza de vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João.